A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja nos vossos corações. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e também ativar a notificação, e você receberá os nossos vídeos de primeira mão. O vídeo de hoje nós vamos tratar do culto no Brás, quarta-feira, atendido pelo irmão Luiz Carlos de Viçosa. Eu já subimos um vídeo aí do Josafá falando sobre culto, mas hoje eu vou falar diferente. O ancião Luiz Carlos substitui a pregação da palavra para falar dos assuntos dos críticos. Foi muito vergonhoso, irmão? Então, é o nosso assunto de hoje. Irmão, é o seguinte, no culto do Brás, ele foi falar que os irmãos estão fazendo curso em hebraico, chamou o curso em hebraico de Michuruca. Entendeu, irmão? Irmão, como é que explica? Como é que explica a incoerência desse ancião? Veja bem, termos depravação total, que eles puseram no tópico do ensinamento. Da onde é que vem esse tópico? Esse tópico vem da teologia, irmão. Só fala essa expressão quem estudou teologia. Eles colocam os termos presciência. Quem é que sabe esse termo técnico, presciência? É só quem estudou, irmão, os idiomas originais. Agora, é uma coisa muito grave, irmão, muito grave, atacar quem estuda hebraico, grego. Esta expressão que ele usou no púlpito aí, é uma expressão de domínio. Eles querem ter domínio sobre o povo. Então, eles estão achando que eles estão na década de 70, onde o povo ajoelhava para eles, onde eles eram tidos como um Deus. Irmão, só que isso caiu, irmão. Nós estamos no século 21. 21, irmão. Você pregar para a pessoa não estudar um idioma, você está proibindo a pessoa de ter acesso à cultura. Porque o hebraico, ele não tem só a gramática, Tem a cultura, tem os costumes judeus, ali que está tudo inserido dentro. Como, por exemplo, esta palavra que está lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Para você entender isso daí, você só entende dentro do hebraico. Que o hebraico vai falar para nós por que tem aquela expressão lá em Gênesis capítulo 5, 6, verso 5. Aí vai explicar para nós ali, que ali é uma figura de linguagem. É o escritor pegando o sentimento humano e colocando em Deus, porque Deus está na eternidade, é no atemporal. Então, quando você estuda o hebraico,
você vai saber a palavra correta para você não errar. Quem estuda hebraico, grego, o idioma traz para você uma interpretação correta dos termos técnicos que tem na Escritura. Se encontra no hebraico. Por exemplo, quando você estuda a língua hebraica, o grego, você vai entender os manuscritos. Por exemplo, aquela palavra lá que está escrito em João capítulo 5, versos 7 e 8, que fala, 3 que são testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os 3 são um. Você vai entender isso? Muitos colocam que foi uma palavra aumentado, acrescentado. Por quê? Por causa dos originais sinaítico, alexandrino, né? Mas por que está escrito na Bíblia que os escritores não seguiram o sinaítico nesse sentido? Seguiram os manuscritos Recépito, que veio muito tempo depois. Essa expressão está dentro do Recépito. Para você encontrar ela, você tem que entender de grego. Entendeu? Alguém questionou, não, isso daí foi aumentado. Quando você sabe o grego, você tem arma para se defender. Você vai lá nos manuscritos Recéptos, que veio depois do sinaítico, e lá tem mais de 22 manuscritos registrando esta expressão que está em 1 João 5, 7 e 8. Através de estudar o idioma, irmão. Agora, veja bem, irmão. Um ancião pegar uma palavra para a Irmandade e trazer as redes sociais para a pregação da palavra, irmão. Irmão, isso é uma coisa muito grave e muito vergonhosa. Quem faz isso, irmão, é pessoa irresponsável, que não tem responsabilidade. O que é que tem a palavra que ele leu com os críticos? E uma informação que ele passou errada para a Irmandade no Brás foi o seguinte, irmão, que os críticos estão atacando a obra de Deus, a Irmandade. Isso não é verdade, irmão. A Irmandade, eu vejo aqui na rede social, os vídeos, os que estão criticando, né? Eu não vejo ele se dirigir à Irmandade. Eu vejo ele se dirigir às pregações dos cultos, que não confere com a palavra lida. Então, é uma coisa muito... E outra coisa, irmão, colocar a congregação como obra de Deus, isso é usurpar o lugar de Cristo. Obra de Deus na Bíblia é unicamente a Cristo. Lá em João, capítulo 15, do verso 5, Cristo vai abordar, ele é a videira verdadeira. Quer dizer, a obra. Nós, a igreja, somos o quê? Os ramos. Nós estamos ligados na obra, que é Cristo. A igreja faz parte da obra no sentido que ela está ligada nele, mas ela não é obra de Deus. A obra de Deus é ela que sustenta a igreja, que é o ramo.
O Senhor falou, o ramo que não tiver em mim, secará, será lançado fora. Então, a expressão, ele usar essa expressão que a obra está sendo atacada, é tudo mentira, irmão. Tudo mentira. Cristo não está sendo atacado. Outra coisa, irmão, como é que eles proíbem o povo de estudar teologia, sendo que as terminologias ultimamente, as terminologias da teologia está embutida nos tópicos de ensinamento, como por exemplo, predestinação, depravação total, presciência. Aonde que eles aprenderam isso? Eles aprenderam na teologia. E outra coisa, irmão, fica falando para a Irmandade se desescrever dos canais, sendo que o Luiz Carlos, ele está inscrito nos canais. Por quê, irmão? Se não tivesse lá, não tinha tempo de trazer notícia dos críticos para o púlpito. Não teria tempo, irmão. Eu conheço o ancião, irmão, que ele atende o culto. E você perguntar para ele o que é um crítico, ele não sabe dizer. Por quê? Porque a preocupação dele ali é com a igreja, é com o rebanho. Entendeu? Então, ele próprio, ele é o jornal informativo dos críticos. Toda coisa que os irmãos quiserem saber sobre os críticos, os irmãos assistem o culto quarta-feira, online, que os irmãos vão ver o que está acontecendo na internet. O que está acontecendo na internet, ele leva para o culto online. Toda briga que tem entre crítico e internet, você ouve ele falando no culto de quarta-feira no Braz, irmão. Irmão, é vergonhoso, irmão. É vergonhoso. O que ele fez no culto quarta-feira no Braz foi vergonhoso. Ele mesmo passa por cima dos ensinamentos, porque ele sobe no culto, irmão, com ódio no coração, porque ele perdeu 3 causas para o Josafá Agra. Então, ele já sobe contaminado, entendeu? Ele não consegue ler uma palavra e pregar só a palavra, sem atacar ninguém. Ele não consegue. Então, a prática dele sempre é essa, é levar sentimentos para o púlpito, que é proibido pelos tópicos do ensinamento que foi elaborado por eles mesmos. Então, irmão, você que é cooperador e ancião, não cumpra nada desses tópicos, que o mau exemplo para não cumprir está neles, no Braz, no culto do Braz, está esse mau exemplo. Irmão, ele chama, quem estuda hebraico, chama o hebraico de curso, michuruca. Aí ele fez uma ofensa, ele criminalizou o povo judeu, que é da onde vem a língua hebraica. Entendeu, irmão? Agora, por que ele tem a Bíblia de João Ferreira de Almeida? Por que ele tem? A Bíblia que nós temos, ela é produto do hebraico e do grego. Porque a Irmandade, que tem a Bíblia na mão, sabe por que vocês têm essa Bíblia em papel e vocês conseguem entender? É porque quem produziu ela tinha formação de hebraico, entendeu? Hebraico, de grego, de aramaico.
Então eles traduziram palavra por palavra para a língua portuguesa, para hoje você ter na sua mão. Ter na sua mão uma Bíblia e você poder entender a história do cristianismo, a história da humanidade, desde de Adão até agora. Por que que você tem? Por causa dos que são formados em hebraico, em grego e aramaico. Eles estudaram o idioma para trazer essa Bíblia para a sua própria língua. Então, ele chamar quem estuda hebraico de curso Michuruca, ele está ofendendo a tradução que vocês têm em mão. Por quê? É Michuruca, ele chama de Michuruca, mas é através do Michuruca que vocês têm a Bíblia em português na mão, que foi traduzida das línguas original. E quem que traduziu, irmão? Quem tinha formação em hebraico, grego, aramaico. Irmão, este Luiz Carlos, o Espírito Santo já foi embora dele há muito tempo. Muito tempo, irmão. O culto que ele atendeu foi visto para todo mundo. Recebi muitos telefonemas de irmãos falando, irmão, esse Luiz Carlos, ele só serve para envergonhar a Irmandade. Só serve para envergonhar a Irmandade. Em vez de ele pregar a palavra, ele leva o assunto dos críticos para o púlpito, na hora da palavra. Isso daí, o que é, irmão? É uma comida azeda que ele está servindo para a Irmandade. Uma comida azeda. Comida contaminada. O que tem a ver a palavra que ele pregou, 13 de Coríntios, com os críticos, irmão? O que tem a ver, irmão? É muito grave. Muito grave. É muito feio, irmão. Mostrando que ele não está preocupado com a igreja. Ele está aí, é dentro das redes sociais, nos canais, falando para a Irmandade se inscrever, mas ele é o primeiro inscrito dos canais dos críticos. Se ele não tivesse lá, ele não estava passando essa informação para a Irmandade. Entendeu, irmão? Então, eu trago aqui a minha refutação. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.